Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 22ª Escola Bíblica. Estamos caminhando para 150 dias que estamos aqui online, né? Fazendo os nossos cultos, a nossa escola bíblica, séries. Então, que você possa entender de que nós já estamos voltando. Voltamos de quinta-feira, 15 para 8, o culto da vitória, e voltamos no domingo, o culto da família, 15 para 7 da noite. Os demais cultos, o culto de terça-feira, a série de sexta-feira e a escola bíblica continuarão online. Amém? Então, você possa estar conosco se alegrando à noite, né? Hoje é domingo, que você possa estar com a sua família ali. Temos um número limitado, crianças até 14 anos não podem estar, mas nós damos continuidade, né? Que você esteja aprendendo, que você esteja entendendo a palavra de Deus. Então é para não deixar dúvida, para as pessoas não enganarem você. É por isso que nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aula passada nós falamos, o último assunto tratado foram dos dois cegos, né? Mateus fala de dois cegos e Marcos fala de um, só citando Bartimeu. Nós vimos que Mateus fala no geral, ele foca no milagre, e Marcos, ele identifica Bartimeu porque era uma das pessoas mais conhecidas, né? Então o milagre seria mais facilmente visto como real, né, na vida daquele homem, Bartimeu, filho de Timeu. Então hoje nós vamos começar a falar que Jesus foi tocado pela compaixão por eles, né? Então nós vemos aqui, vamos encerrar o assunto dos cegos e nós vamos começar a falar agora sobre o começo do Calvário. Então, aqui nós começamos a falar do caminho que Jesus percorre agora. Ele já tinha preparado os discípulos de que ele seria morto, né? E que ele ressuscitaria no terceiro dia. E agora nós vamos falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, abra a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 21, versículos 1 e 2. E a palavra de Deus diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo alcançareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Então este momento é o início do Calvário, é o cenário para a crucificação de Jesus. Então começa aqui a ficar desenhado esta crucificação a partir da entrada de Jesus em Jerusalém, porque Jesus vai entrar de uma forma muito interessante e importante em Jerusalém. Ele tem embates com os líderes, faz algumas demonstrações de poder que os líderes vão ficar aqui boquiabertos e vão ficar bravos, né? Então se desenha o caminho da cruz neste momento. Então Jesus manda buscar um animal com a sua mãe, né? A região era uma região murada, onde ficava o templo, o tanque de Siloé, o Gólgota, tudo ali localizado. Estão próximos à entrada da cidade. A entrada principal era a que dava direto ao templo. Então agora Jesus entra em Jerusalém, mandou buscar o jumentinho, agora ele vai entrar em Jerusalém. Verso 3 a 5, a palavra de Deus diz: e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei,
humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então, a pessoa, na verdade, que estava com o jumentinho, já estava orientada por Jesus para guardá-lo. E a pessoa entenderia quando dissesse que o Senhor precisaria dele. As coisas de Deus não tem confusão, não tem dúvida, né? Quando começa muita dúvida, muita confusão, isso não é de Deus, né? Então, quando a gente tem uma direção de Deus e ali existe paz, existe compreensão, pode acreditar que foi o Senhor quem está trabalhando. Então, Sião é um dos nomes de Jerusalém também. Jesus aqui quer cumprir uma palavra profética que foi falada pelo profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Você pode ver lá este texto, né, que nós falamos aqui e que fala sobre o Messias. Jesus faz exatamente para cumprir a profecia. Ele vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho, como este rei que vem entrando em Jerusalém, como diz a palavra em Zacarias. Então, esse é o cuidado de Jesus, né, para demonstrar que ele era o Messias. Então, os judeus conheciam muito bem o Antigo Testamento, né? Nós sabemos que a maior dificuldade deles acreditarem em Jesus era isso. Eles conheciam o Antigo Testamento. E agora, Jesus precisa demonstrar a eles que ele é o Messias, né? Para que eles possam acreditar, porque até agora nada estava sendo feito. Alguns acreditavam, se convertiam, né? Mas outros, como os fariseus, os saduceus, aquele povo ali, aquelas autoridades e sacerdotes de sinagoga ali, eles não acreditavam, né? E nós temos falado aqui, eles acreditavam num rei que viria para libertá-los, né, do Império Romano. E, na verdade, Jesus não veio para guerrear ali, para mostrar a sua força, o seu poder. Não, era tudo espiritual, eles só precisavam crer, acreditar que ele era o Messias, né? Então, vamos continuar. Mateus 21, versículos 7 e 8. E a palavra de Deus diz: indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. Então as vestes foram usadas como uma sela para conforto de Jesus, né? Montar no animal para entrar em Jerusalém. Então tudo tem ali uma ligação com o Antigo Testamento. No livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 33, e diz assim: disse-lhes o rei: tomai convosco os servos do nosso Senhor, fazei montar seu filho Salomão em minha mula e levai-o a Gion. Nós temos aqui uma ligação dos animais de carga, né, com Davi, com Salomão. Davi usa a sua mula para fazer Salomão rei. E agora, novamente, o animal de carga está presente. Então, Davi usou a figura da mula para dizer que apoiava o reinado de Salomão, e não era comum os reis entrarem nas cidades desta forma, né? Os reis entravam com toda a pompa, com todo o luxo, com aquelas carruagens, mas aqui eles estão demonstrando que o Rei dos Reis está entrando, né? Tudo muito diferente. Ai, Jesus é diferente de tudo, né? Jesus transforma a nossa vida, restaura a nossa vida. Jesus nos faz novas criaturas e assim nós podemos ver a grandeza do Jesus que nós servimos. Então não espere pouca coisa de Jesus. Não espere algo que você pode fazer, né? Espere algo do céu, algo sobrenatural, milagres de que as pessoas vão ver e vão ficar boquiabertas e vão saber de que só Jesus poderia ter feito. Mateus 21, versículos 8 e 9. Nós vemos aqui que a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores
espalhando-o pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Que lindo isso, né? As pessoas seguiam Jesus, mas as que estavam em Jerusalém recebem Jesus colocando suas roupas no chão, numa atitude de honrar ao rei, cortando e balançando os ramos, mostrando alegria pela sua chegada, né? O catolicismo, nós vemos isso, eles comemoram o domingo de Ramos, né? Hosana, no Salmo 118, 25, diz que salva, pedimos que nos salve, pedimos, né? Essa palavra agora é usada como menção de louvor, né? É uma expressão de louvor a Deus pelo filho de Davi, que temos o reconhecimento de pessoas que Jesus era o Messias. Então eles sabiam que a salvação vinha do Senhor. Então, bendito que vem em nome do Senhor, no Salmo 118, 26, a ligação de Jesus com esse bendito Salvador, fala alegria do justo pelo Salvador. Então, Jesus é identificado como o bendito do Senhor. Muitos estão vendo isso, os que concordam e os que não concordam. Não sabem quem é Jesus, e os que odeiam Jesus por aquilo que ele está fazendo. Quer dizer, como pode? Não é diferente dos nossos dias. Estão vendo milagres, estão vendo maravilhas, estão vendo tudo que está acontecendo e que, na verdade, isso está tudo no controle de Deus. Nós entendemos isso, mas esse povo não. Aqueles que não acreditam hoje, eles continuam murmurando, continuam falando demais, continuam acreditando em outros deuses, né? Não dão o devido valor ao nosso Deus poderoso, o Criador de todas as coisas, né? Então, infelizmente, né, dentro de uma multidão, nós temos vários tipos de pessoas, não somente os servos, aqueles que creem, mas também aqueles que não creem. Versículos 10 e 11. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então, aqueles que criam, clamavam e falavam isso, ou declaravam que acreditavam publicamente. Foi o acontecimento do dia, né? E perguntavam: quem é este? As pessoas ainda tinham uma ideia a ser construída sobre Jesus. Nazaré, onde Jesus fez a maior parte do seu ministério. E essa entrada é onde inicia, né, dá-se o início do Calvário, do seu caminho para a cruz. Agora Jesus no templo, no verso 12, diz que tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Nós temos aqui uma história muito interessante. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. Todo este curso foi feito com base nos teólogos, aquilo que eles falam, mas primordial é a palavra de Deus, né? Então nós vemos aqui a entrada de Jesus em Jerusalém, era a sua próxima entrada agora no templo. Era comum, muitas pessoas viajavam para Jerusalém para fazer sacrifícios, trazer as suas ofertas. Então eles tinham dificuldades de carregar os animais. Eles levavam as primícias para Jerusalém, para o templo, onde ainda eram sacrificados os animais, né? Pelos pecados, as ofertas de gratidão, tudo aquilo que nós vimos lá no Antigo Testamento. Então, a distância era longa. Então, o que faziam aqueles cambistas, aquele povo que ali estava? Então, era comum no pátio dos gentios, dentro do templo, as pessoas vendessem animais
para que as pessoas pudessem comprar e fazer o seu sacrifício, né? Então, existia este comércio no templo para facilitar a vida daqueles judeus, né, dos cristãos, que vinham trazer ali a sua oferta no templo. Andavam quilômetros, como que iam trazer animais, né? Trazer ali as verduras, aquilo que eles ali colhiam, né? E levar até o templo se tornava muito dispendioso para eles, e muitas vezes iam chegar mortos, iam chegar ali machucados, né? Então nós vemos Jesus contra em fazer do templo um comércio. O objetivo deles, na verdade, que comerciavam ali, não era ajudar aqueles que chegavam. Eram ter muito lucro em cima do que eles compravam. Então, o objetivo deles não era facilitar a vida dos que vinham de longe, mas explorar aqueles que vinham de longe e dificultando desta maneira as leis cerimoniais da época, trazendo mais o aspecto do comércio do que facilitar a vida das pessoas. Entendeu? Então Jesus não chegou do nada ali, expulsando todo mundo. Aí tem pessoas que falam assim: ai, pastora, é pecado então eu fazer uma cantina na igreja, eu fazer bazar na igreja. Não tem nada a ver. O que tem a ver é o objetivo que você está fazendo isso. Está fazendo isso para lucro seu ou para ajudar a igreja em alguma obra social? Ou para ajudar a igreja no cuidado da própria igreja? Esse tem que ser o objetivo, e não para lucro próprio. Dentro da igreja, não, né? Então, o comércio no templo se transformou na principal atividade. Aquilo que era espiritual, que estavam sendo levados os animais, as primícias de tudo que colheram, para que fosse feito o sacrifício ao Senhor, muitas vezes em gratidão ou perdão dos pecados. Agora, não era mais. Agora aqueles animais e tudo que ali tinha um câmbio que eles trocavam as moedas pela moeda de Jerusalém na época, para que pudesse ser comprado a sua oferenda ao Senhor, entregue o seu sacrifício, né, comprado ali no templo. Então nós vemos ali que as atividades principais era ali o lucro, era o comércio, já não era mais as orações, os rituais, né, as leis cerimoniais serem cumpridas, não era mais daquele povo que ali estava. Então ele derruba tudo, né? Então ele entra como um rei em Jerusalém, ali no templo, e restabelece a ordem do templo. Tá entendendo? O templo tem que ter ordem. Templo tem que ser administrado. Tá percebendo? Então, versículo 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, as transformais em covil de salteadores. Então, não é casa de lucro. Aliás, ali, o templo, na verdade, é para haver oração. Né? E esta oração é direcionada a arrependimento, a salvação, a libertação, a restauração, tudo ligado à oração. A palavra de Deus é trazida para que haja fé, para que haja oração, para que as pessoas sejam curadas, né? Restauradas e transformadas. Né? Então, salteadores são ladrões. E esta frase de Jesus demonstra justamente o que aquelas pessoas estavam fazendo. Eles estavam explorando o povo de Deus. Então Jesus usa a palavra que está em Jeremias capítulo 7, versículo 11, que diz, será esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então, lá no Antigo Testamento, o profeta Jeremias já falava da palavra de Deus, né? Onde aquele lugar seria casa de salteador, né? Ele estava vendo o que eles estavam fazendo. Então, as pessoas achavam que o templo as protegia de maldições de Deus.
Eles achavam que poderiam ter a vida que quisessem longe de Deus. Mas se eu estiver no templo, fizer os meus sacrifícios, está tudo certo. Achavam que o templo os protegia dos seus pecados, né? Não é assim, tem que ter arrependimento, né? Hoje nós entendemos isso. Então Jeremias vem dizer, olha, não é nada disso. O templo não protege vocês dos seus próprios pecados, né? A casa, a construção, não. É o templo. Você é templo, é casa do Espírito Santo. Você não é igreja. Igreja é onde os santos se reúnem para comunhão, para oração, para ouvir a palavra, para a família de Deus se reunir. Você é casa de Deus, é bem diferente. Jesus então agora faz uma cura no templo. No verso 14 e 15 diz que vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana, filho de Davi, indignaram-se e perguntaram. Depois de tudo, eles ficaram maravilhados. Mas além de entrar de forma triunfal em Jerusalém, fazer uma limpa naquela bagunça, né, ainda demonstra seus poderes como Messias, curando cegos e coxos. Os sacerdotes e escribas estão no grupo que não reconhecem Jesus. Nós sabemos disso, né, como Messias. Ignoram as maravilhas que ele faz, as curas que Jesus faz, né? E se preocupa com o detalhe de crianças gritando, Hosana ao filho de Davi. Como focam em coisas insignificantes e esquecem da grandeza de Deus que está acontecendo debaixo dos olhos deles. Esse é o caminho do coração duro, não enxerga a ação de Deus. Você tem pessoas na sua família que estão vendo milagres acontecendo na sua vida. Eu tenho pessoas da minha família que me viram curados de câncer e continuam não acreditando em Jesus. Continuam acreditando em outros deuses, continuam idólatras, mas não, eles sabem, estão vendo, mas não creem. É o caso daqueles sacerdotes, escribas, aquele povo ali. No verso 16 e 17, a palavra de Deus diz, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e das crianças de peito, tiraste perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então, eles estão, os meninos, adorando a Jesus. E para os escribas e fariseus, só podia ser adorado Deus. Então, eles não conseguiam entender a Trindade, né? Então, eles questionam, você está vendo que eles estão te adorando e você aceita isso? Está errado. Então, adoração só a Deus. Tá certo? Tá. Mas Jesus é Deus, né? Então, Jesus diz, estou ouvindo sim. Jesus usa os Salmos 8, versículo 2, para responder aos fariseus. Jesus cala os fariseus e demonstra que as crianças estão falando a verdade. E isto demonstra a divindade de Jesus. Mais uma vez, ele não repreende a adoração, ele aceita a adoração. Os que questionam que Jesus não é Deus têm problemas com este texto, né? Então agora nós temos uma série de parábolas que são estudos importantes desenhando o caminho de Jesus para o Calvário. Amém? Nós vamos parar aqui. A semana que vem nós vamos falar da figueira sem fruto, vamos começar a falar das parábolas de Jesus, né? Na próxima aula. Então, que você possa ter aprendido a palavra de Deus, entendido o que Jesus quis explicar, né? E tenha um excelente domingo. Nos encontramos à noite no templo. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor Jesus, com a sua família, né? Continua guardadinho aí. E um beijo grande no seu coração.